Eu quero tratar com você sobre o tema o jejum que agrada a Deus. O jejum é uma prática religiosa antiga. É bem verdade que esquecida nos nossos dias. O povo de Judá, no tempo do profeta Isaías, dedicava-se ao jejum. Eles tinham uma abundante expressão religiosa. Eles frequentavam o templo, participavam das festas, ofereciam a Deus os seus sacrifícios. Mas em Isaías 58, o profeta denuncia a religiosidade deles desconectada da vida. Uma espiritualidade formal, sem o referêndum de uma vida piedosa. E eu gostaria agora de acompanhar com você este texto clássico das Escrituras para mostrar qual é o jejum que agrada a Deus. Então o profeta é conclamado por Deus para erguer a sua voz a plenos pulmões, para denunciar a transgressão do povo de Deus. E não obstante essas transgressões, o povo mantinha as aparências da religiosidade extrema, zelosa, mantendo toda sua ritualística em dias, mas vivendo de maneira contrária ao propósito de Deus. E então, diante desta religiosidade aparente, com máscaras, com um verniz religioso, sem uma prática de piedade, eles jejuavam, mas não encontravam resposta em seu jejum e perguntaram assim: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, Deus responde: cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça o vosso trabalho. Ao mesmo tempo que eles estão jejuando, eles estão requerendo daqueles que trabalham para eles um trabalho até pesado e quem sabe até forçado. Então, era uma prática religiosa sem quebrantamento, sem arrependimento, sem lágrimas nos olhos, sem coração compungido. E aí Deus denuncia: eis que jejuais para contendas e rixas, para ferirdes com punho iníquo. Ou seja, é possível alguém manter o ritual religioso, frequentar um templo, uma igreja, aos olhos humanos, parecem estar, de fato, prestando um culto a Deus, com o seu ritual, com a sua liturgia, e ao mesmo tempo, lá na base, lá no trabalho, lá na sua propriedade, lá nas suas lideranças setorizadas, está oprimindo as pessoas? Será que Deus aceita esse tipo de prática religiosa, de jejum? E Deus então diz assim: jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. O que o Brasil precisa não é de mais religião. Nós temos hoje muitas religiões, surgem novas todos os dias. O que o Brasil precisa não é mais de ritual sagrado, temos tantos. O que se precisa hoje não é de mais expressão religiosa, a abundante expressão religiosa em todo o Brasil, de todos os segmentos religiosos, de todos os matizes espirituais. E Deus prossegue e diz assim: seria este o jejum que escolhi, que um dia o homem aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Será que Deus se impressiona com os gestos?
Será que Deus se impressiona com o estereotipo, com performance? Será que apenas usar pano de saco e cinza? Será que apenas baixar a cabeça como um junco? Será que apenas chorar lágrimas sem arrependimento? Isso impressiona Deus? Isso toca o coração de Deus? Isso faz que a oração seja ouvida no céu? E Deus prossegue e diz assim: chamaria tu a isto jejum e dia aceitável do Senhor? Não, esse não é um jejum verdadeiro. Ele é pro forma, ele é ritualístico, ele é litúrgico. É apenas o piloto automático. É uma prática religiosa sem vida, sem expressão de quebrantamento, de obediência, de reverência a Deus. E o texto prossegue e diz assim: porventura, olha o jejum que Deus quer. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade? Ou seja, que se abandone a prática de pecado, desfaças as ataduras da servidão, que pare de oprimir as pessoas que estão debaixo da sua autoridade, deixes livres os oprimidos, gente que está sendo oprimida debaixo do tacão cruel de líderes desalmados, gente sem piedade, sem compaixão ao próximo. E diz mais: deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. É isso que Deus quer. Tem muita gente debaixo de jugo. Tem muita autoridade hoje que oprime as pessoas que estão debaixo da sua liderança. Portanto, a expressão religiosa que ela demonstra não tem qualquer valor diante de Deus, porque ela faz uma coisa e vive outra. Aquilo que ela pratica não influencia o seu comportamento, a sua conduta, os seus negócios, os seus acordos. Eles, ao mesmo tempo que vão ao templo e demonstram toda essa religiosidade, lá nos bastidores, durante a semana, estão oprimindo as pessoas que estão debaixo da sua autoridade. Esse não é o jejum que Deus quer, nem dele se agrada. E o texto diz assim, versículo 7, porventura, de Isaías 58, porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto? Então veja bem que até então ele está tratando do aspecto negativo, do que não se deve fazer, não se pode fazer. Mas agora ele trata do jejum que agrada a Deus, daquilo que se deve fazer, que se deve praticar. E o versículo 7 é eloquente nessa questão. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? É a generosidade, é a compaixão. A Bíblia precisa e deve nos informar que há níveis de prioridade no socorro. Primeiro, a sua própria família. Segundo, aos domésticos da fé. Terceiro, a todos os homens. E quarto, até os inimigos. Todos precisam ser alvos do nosso cuidado e do nosso amor, da nossa compaixão. Repartas o teu pão com o faminto. Quando as multidões perguntaram para João Batista, que pregava sobre arrependimento, o que vamos fazer? João respondeu: quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Não é que dar roupa e comida para as pessoas que estão nuas e famintas seja o arrependimento, mas esta prática generosa é a evidência do verdadeiro arrependimento e não um substituto do arrependimento. Mas uma pessoa convertida, de fato, é generosa. E o texto prossegue assim: e recolhas em casa os pobres desabrigados. É a hospitalidade. É de você não despedir a pessoa sem assisti-la na sua necessidade imediata. E prossegue e diz assim: e se vires o nu, o cubras. Ou seja, você não pode ter um guarda-roupa que tem sobra de roupa, e você acumula mais e mais e mais, e nem usa o que tem, quando à sua porta tem alguém precisando do básico.
passando frio, não tendo roupa para vestir, e você encolher a sua mão. E o texto ainda prossegue e diz assim: e não te escondas do teu semelhante. Se você sabe que alguém está precisando de socorro e de ajuda, e essa pessoa está ao alcance das suas mãos, não se omita, não encolha as suas mãos. Não só você não pode oprimir, mas você não pode deixar de assistir o necessitado. Se ele precisa de comida, se ele precisa de roupa, se ele precisa de abrigo, você precisa estender sua mão. Esse é o jejum que agrada a Deus. Não é que você não deva jejuar e orar, sim, claro, isso eles faziam. Mas quando essa prática do jejum e das orações são feitas em detrimento desta prática da vida cristã, ela perde o valor. Então ele prossegue, o profeta, e diz no versículo 8, as promessas que Deus tem para aqueles que praticam o verdadeiro jejum que agrada a Deus. Quais são essas promessas? Primeiro, então romperá a tua luz como a alva. Há muita luz que não está brilhando, está escondida, que está abafada debaixo de um alqueire, dentro de um vaso, ou debaixo de uma cama. Mas a tua luz há de brilhar. Seu testemunho há de impactar. Se você tiver o coração aberto, as mãos abertas, o bolso aberto e a casa aberta para abençoar. Promessa ainda está escrito: a tua cura brotará sem detença. Em outras palavras, há doenças físicas, emocionais e espirituais. Quando você é generoso, quando você adora a Deus com sinceridade, Deus ordena a cura, seja física, seja emocional, seja espiritual. E o texto prossegue e diz assim: a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, justiça pela frente, a glória de Deus por trás. Você está protegido, guarnecido, sustentado, blindado pela bênção do Eterno, a sua justiça à frente, a glória de Deus atrás, na sua retaguarda. É promessa dele. Versículo 9, prossegue com as promessas. Então clamarás e o Senhor te responderá. Você terá sucesso, êxito nas suas orações. Deus há de atender. A pergunta que eles faziam é: por que nós jejuamos? Por que afligimos? Não levas em conta. Ou seja, eles não tinham suas orações respondidas. E Deus agora mostra o porquê. E agora Deus faz promessas dizendo que se eles levarem Deus a sério e amarem o próximo, servindo a Ele, ao próximo, então as orações serão atendidas. Gritarás por socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Ou seja, você terá socorro do céu, auxílio de cima, daquele que é o Todo-Poderoso. Porque você exerceu socorro na terra, Deus manda socorro do céu para a sua vida. É promessa dele. E o texto diz assim: se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. Vejam, você que está repetindo as coisas negativas que precisam ser evitadas. Que coisas? O julgamento, o jugo, opressão, o dedo que ameaça, porque você está numa posição de autoridade, e o falar injurioso, falar mal das pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Quando você tira essas práticas negativas, Deus está dizendo: eu vou ouvir a sua oração, eu vou socorrer você na sua necessidade. E Deus diz mais: se abrires, agora ele parte de novo para o positivo, se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita. Então você deixa de fazer o errado, e você começa a fazer o que é certo. E qual é a promessa de novo? Então, olha a conexão. Então, a tua luz nascerá nas trevas.
no meio da escuridão, das dúvidas, das incertezas, da necessidade de clareza para tomar decisões adequadas, necessárias e certas, Deus lança luz. A tua luz nascerá nas trevas. A tua escuridão será como o meio-dia. Então não haverá mais ambiente cinzento, nublado, tenebroso. Deus vai trazer luz, Deus vai trazer resposta, Deus vai trazer direção. E o texto prossegue assim: o Senhor te guiará continuamente. Vai ter direção. E direção diária, constante. Prossegue o texto: fartará a tua alma até em lugares áridos. Isso não significa que você não terá lutas na vida, mas você terá provisão divina para cada fase da jornada. E o texto diz assim: e fortificará os teus ossos. Deus promete saúde para o seu corpo. Deus promete estabilidade física e emocional. Há mais promessas: serás como um jardim regado. Numa região tão seca e em grande parte desértica, Deus está prometendo que a sua vida não vai ser um deserto, vai ser um jardim regado, um jardim onde as águas vêm para reverdecer e remoçar todas as coisas. Tem mais promessas: e como um manancial cujas águas jamais faltam. Você não será uma cacimba de águas paradas. Você não vai ser um rio seco. Não, você vai ser como um manancial cujas águas jamais faltam. São promessas de Deus para aqueles que vivem a verdade de Deus, que creem e que praticam o que creem. E tem mais promessas. Versículo 12: os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Ou seja, há uma bênção para os seus descendentes, para os seus filhos, para os seus netos. Levantarás os fundamentos de muitas gerações. A sua família vai ser instrumento de Deus para grandes reavivamentos na nação. E tem mais: e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Você vai ser uma bênção para a sua nação. A sua descendência levantará como intercessores para ver as grandes intervenções de Deus na nação, através da sua vida, através dos seus descendentes, através da sua família. E o texto, no verso de número 13, volta a denunciar a prática religiosa desconectada da vida. Está escrito: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Ele está dizendo aqui daquele que é o quarto mandamento da lei de Deus. Deus criou o universo em 6 dias e descansou no 7º dia. E o consagrou como dia santo ao Senhor. Onde você não deve manter suas atividades normais da semana neste dia, porque este dia é o dia reservado para você voltar-se para Deus com gratidão, com ações de graças e com adoração. Nós temos, certamente, no cristianismo, depois que Jesus ressuscita dentre os mortos no 1º dia da semana, aí permanece com seus discípulos 40 dias, e 10 dias depois, 50 dias, ele derrama o Espírito Santo no dia de Pentecostes, que era o dia do Senhor. A igreja primitiva começa a observar o 1º dia da semana, o dia do Senhor, o domingo, como dia de adoração. A Santa Ceia era celebrada pelo apóstolo Paulo no 1º dia da semana. O Senhor Jesus apareceu para João na ilha de Patmos no 1º dia da semana. E os cristãos, desde o início, têm adorado a Deus
neste dia que é o dia do Senhor, o dia em que ele venceu a morte e proclamou a vitória sobre a morte. Nós adoramos ao Senhor neste dia. Então, não é dia de você trabalhar, você abrir sua empresa, de você ganhar dinheiro, de você cuidar dos seus próprios negócios, das suas próprias atividades. Deus quer que você o busque em primeiro lugar. E quando você o busca em primeiro lugar, há promessas para você, conforme está escrito no verso 14. Ele volta às promessas, ele sempre vai conectando a prática religiosa com as promessas de Deus. E no versículo 14, o último verso, ele diz assim: então te deleitarás no Senhor. Seu prazer não está no dinheiro, não está na fartura econômica, não está no progresso financeiro, não está nas conquistas pecuniárias, não. Você vai se deleitar no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, vitórias esplêndidas, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai. É o Deus da aliança, é o Deus que fez promessas e cumpre promessas. E ele diz: eu vou fazer isso, porque a boca do Senhor o disse. Deus é avalista da sua própria palavra. Ele fala e cumpre o que diz, porque promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Trago então esta palavra ao seu coração. Este é o jejum que agrada a Deus. Que você possa meditar neste texto de Isaías 58, extraindo daqui lições poderosas para a sua vida, para o seu coração, para a sua família. Que Deus abençoe muito você. Chegou a hora de nós levarmos Deus a sério. Chegou a hora de nós vivermos aquilo que cremos. Chegou a hora de nós experimentarmos, como consequência disso, as gloriosas e benditas promessas de Deus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu coração. Talvez você pudesse compartilhar essa mensagem com outras pessoas e se inscrever no canal, se você ainda não está inscrito. Minha gratidão a todos vocês. Um grande abraço a todos.